Fala pessoal, aqui é o professor Diego Souza e hoje a gente vai estar falando sobre a hidrostática. Conceituando, a hidrostática é o ramo da física que estuda as propriedades relacionadas aos líquidos em equilíbrio estático parado. Estas propriedades podem ser estendidas aos fluidos de um modo geral. O que seria um fluido? O fluido é a matéria em condições de exibir movimento relativo entre as partes que os compõem, como por exemplo, gases e líquidos são exemplos de fluidos. Os fluidos eles têm a forma do recipiente que os contém, né, que os ocupam, e portanto não mantêm a sua forma. Quando estão sob pressão, os fluidos acabam escoando com facilidade, certo? Então, resumindo, fluido é qualquer coisa que pode fluir, escoar, isto é, inclui líquidos e também os gases. Densidade. A densidade nada mais é do que a razão entre a massa da substância dividido por seu volume. E ela é definida pela letra grega ρ, tá? É um P mais estilizado. É uma letrinha grega. Bom, a unidade da densidade é dada em quilogramas por metros cúbicos, embora existam algumas situações em que essa unidade pode vir em gramas por centímetro cúbico, como a gente vai ver mais tarde. Existe também uma outra definição que é a densidade relativa, que diz o seguinte: quando você conhece a densidade de uma determinada substância e divide pela densidade da água, você tem a tão chamada densidade relativa. Então é somente isso. Você conhece a densidade da substância, como por exemplo, densidade do ferro, e você divide pela densidade da água, você tem aí a densidade relativa. Então, pessoal, já conhecido a definição de densidade, nós podemos estar fazendo um exemplo, como esse que apresenta na tela. Qual é a massa de um corpo de volume igual a 1 metro cúbico se este corpo é feito de ferro? Dado a densidade do ferro é igual a 7,85 gramas por centímetros cúbicos. Então, veja que a densidade do ferro não está na unidade SI, na unidade padrão. Está em gramas por centímetro cúbico. Então, primeiro nós devemos converter essa densidade para a unidade padrão e só então utilizar a fórmula. Então, como a gente pode observar, a gente pode estar também, em vez de estar escrevendo aquela letra grega ρ, a gente pode estar escrevendo a letra D para representar a densidade, tá? E o outro membro dessa equação ele não muda, continua sendo a razão entre a massa e o volume. Então, a primeira etapa que a gente vai fazer é estar transformando esses 7,85 gramas por centímetro cúbico em quilogramas por metro cúbico. Então, como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai pegar esse valor, tá multiplicando por 10 elevado a menos 3. Então, toda vez que você fizer isso, você vai estar tirando de gramas e colocando em quilogramas. E para tirar de centímetro, nós dividimos esse valor por 10 elevado a menos 6. Então, é necessário que você entenda um pouco mais sobre divisão de potências de mesma base, até porque você tem 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 6. Nós percebemos que são duas potências cuja base é a mesma, é 10. Então, é importante que o aluno, é imprescindível que o aluno ele saiba fazer essa divisão. Então, eu vou fazer aqui muito rapidamente para você observar o valor. Então, quando você tem, por exemplo, 10 elevado a menos 3, dividido por 10 elevado a menos 6, você vai conservar a base. Então, a base aqui é 10, certo? E vai estar pegando o primeiro expoente, que é igual a menos 3, certo? E invertendo o sinal do segundo expoente, que no caso aparece menos 6, então ele vem para cima com o expoente trocado. Desta maneira, nós observamos que 10 elevado a esta diferença, que é uma diferença porque eles têm sinais contrários. Você conserva o sinal do maior. Então, vai ficar 6 menos 3, que dá igual a 3 positivo. Isso aqui é 1000, pessoal. Tá? 10 elevado a 3 é 1000. Então, você multiplica 1000 vezes 7,85, vai dar 7.850 kg por metro cúbico. Pronto. Convertemos aí nas unidades padrão. Falta agora só substituir, tá? E determinar a massa
de ferro ocupado em 1 metro cúbico. Ok? Para você fazer isso, você primeiro tem que passar o volume. Olha só, esse volume ele está dividindo, ele vai passar multiplicando a densidade. E aí você tem que a massa, que é o que a gente quer determinar, é dada pelo produto da densidade vezes o volume. A densidade acabamos de determinar em funções das unidades padrão. Bom, ele fala que esse volume é igual a 1 metro cúbico, como a gente pode perceber no enunciado, e aí multiplicando 1 vezes 7.850, nós encontramos aí a massa que a gente estava procurando. Então, o que seria pressão? Pressão nada mais é do que a razão, também é uma divisão, tá, pessoal? Da força dividido pela sua área. Mas vamos ler como ele define isso, né? Conceitua. Então, ó, é a força a que um objeto está sujeito, dividida pela área da superfície sobre a qual a força age. Definimos que a força age perpendicularmente à superfície. Perpendicularmente é que está exatamente fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície. Tá? Ele não é inclinado. Essa força ela não pode ser inclinada. Caso ela seja inclinada, você vai ter aí uma diminuição de pressão. Tudo bem? Então, simplesmente é isso. Entenda isso. Quanto maior a força, maior pressão, e quanto maior a área, menor vai ser a pressão, tá? Por quê? Porque você observa que a pressão e a força, elas são diretamente proporcionais, tá? Já a pressão e a área, elas são inversamente proporcional, ou seja, se você aumentar a área, né, de contato, você diminui essa pressão. Como é que nós podemos, professor, utilizar isso aí no nosso dia a dia? Simples, tá? É possível você andar sobre a neve, tá? Você sabe que a neve fofinha, se você for somente com seus sapatos normais, né, você vai acabar afundando. Então, o que é que você faz para que você não afunde? Você aumenta a área de contato, tá? Então, você geralmente veste aquelas botas que tem uma raquete nos pés, ou então você coloca os seus esquis, né? Aumentando a área debaixo dos seus pés, diminuindo a pressão, porque você acabou de entender que aumentando a área a pressão diminui. Lembrando que é a pressão responsável para que os objetos eles consigam penetrar em outros, né? Tipo o prego. Por que o prego ele consegue entrar com facilidade na madeira? Porque a ponta do prego ela tem uma área, a pontinha, a cabecinha do prego ele tem uma área muito pequena. E isso faz com que a pressão sobre aquele determinado local que o prego está apoiado seja extremamente grande, tá? É só pensar nessa forma. Área pequena, pressão grande, então ele vai entrar com mais facilidade, tá? Então você aumentando a área, diminui a pressão, então ele vai ter dificuldade de penetrar em outros objetos, tudo bem? A pressão aqui, ela pode ser dada em Newton por metro quadrado, como a gente pode estar observando. Essa aqui é a unidade de força, essa aqui é a unidade de área, que é comumente também chamada de Pascal. Uma homenagem aí ao físico, o grande físico que estudou esse efeito. Exemplificando, dois blocos idênticos e de mesma massa e exercem uma mesma força perpendicular à superfície, tá? Força peso, sobre o bloco A, exerce uma pressão maior. Olha só, ele está falando o seguinte, que o bloco é, porém, embora esses dois objetos eles tenham a mesma massa e possuam, consequentemente, o mesmo peso, eles exercem pressões diferentes. Ele está falando que o bloco A exerce uma pressão maior do que o bloco B. Como a gente pode observar, a área de contato, né, entre o corpo B e a superfície é maior. Então, consequentemente, ele vai estar exercendo uma pressão menor. Então, B exerce uma pressão menor devido à sua área de contato ser maior. Tá bem? Outro exemplo que a gente pode estar observando aqui é que para que você fique sobre a área movediça, é necessário que você se deite, aumentando a área de contato, né? Para que você não... Se você ficar sobre os seus dois pés, vai o quê? Vai diminuir a pressão, consequentemente, vai diminuir a área, consequentemente, aumenta a pressão, né? Por quê? Porque a força ela vai estar concentrada exatamente naquela área pequena, que é da sola dos teus pés, tá? Já quando você encontra-se deitado, a força
peso sua, ela vai estar concentrada em uma área muito maior, fazendo com que a pressão diminua e você não consiga afundar. Então, um exercício muito simples. Qual é a pressão causada por uma força de intensidade igual a 12 newtons aplicada sobre uma superfície retangular de dimensões igual a 15 de comprimento, 15 de largura? Lembre-se que para que a pressão ela dê em Pascal, é necessário que você converta essas dimensões da placa retangular, superfície retangular, em metros. Para que você faça isso, basta dividir o 15 centímetros por 100. Tá? Você fazendo isso, você converte em metros. Tudo bem? Então, pessoal, aqui você tem aqui, ó, 15 de comprimento, 5 de centímetros, né? A largura é um pouco menor. Tá? Então, aqui primeiro vamos converter para metros. Então, como eu falei, basta dividir por 100. Aqui também dividimos por 100. Agora sim, nós podemos estar aplicando a fórmula da área. Basta multiplicar as duas dimensões, comprimento vezes largura. Tá? A área dessa superfície é o produto dessas duas dimensões. Então, a área dá por volta de 0,0075 metros quadrados. Bom, aplicando na fórmula da pressão, nós temos a pressão é igual à força, que ele falou que é igual a 12, dividido pela área, que acabamos de determinar. Isso vai dar igual a 1.600 pascais. Ok? Então, pressão hidrostática. Eu vou resumir para você. Então, pressão hidrostática está relacionado à pressão exercida por uma coluna de líquido sobre o fundo do recipiente, que ela só depende da altura e não da área, tá? Da área do fundo do recipiente. Ela vai depender somente da altura do líquido. Então, como segue a definição, ele fala o seguinte, olha, como os corpos sólidos, os líquidos também exercem uma pressão sobre outros, devido ao seu peso. Logo, a força exercida sobre a área de contato é o peso líquido, que também é dada, não muda, a fórmula não muda, tá? A única coisa que está acontecendo aqui é que trata-se de líquido. Então, muito bem, a força, pessoal, a força nada mais é do que a força peso no caso de você ter uma concentração de massa. Então, essa força peso da coluna de líquido, ela é dada como o produto da massa do líquido vezes a aceleração da gravidade, dividido pela área. Bom, só que você sabe que a massa ela pode ser dada em função da densidade e do volume, e é exatamente isso que a gente faz. Bom, a densidade é a razão entre a massa e o volume. Eu vou passar esse volume multiplicando, então eu entendo que a massa do líquido ela é igual ao produto da densidade vezes o volume, onde eu posso estar substituindo nessa fórmula, tá? Onde tem a massa eu vou estar substituindo por esse produto, e aí eu tenho que a pressão da coluna de líquido é dada pela densidade desse líquido vezes o volume, vezes a aceleração da gravidade, dividido por A. Tá? Só que você deve lembrar que o volume ele é igual ao produto da área transversal do recipiente dividido pela altura, dividido não, multiplicado pela altura, que nesse caso aí vai ser a altura do líquido, tudo bem? Então, como o líquido ele está dentro do recipiente, tá? Ele vai adquirir o que? O formato do recipiente. Então, ele vai ter o que? A área transversal, né? A área da base do recipiente vai ser igual à área da base da coluna de líquido, tá? E esse H é exatamente igual à altura da coluna de líquido. Então, substituindo o V por esse produto da área vezes a sua altura, nós podemos estar observando aqui, isso aqui é o volume, tá? Então, você observa que eu simplesmente substituí aqui onde eu estou circulando. O V vai ser o produto de A vezes H. Tá bom? Tá aqui A vezes H. Onde agora eu posso estar cancelando o A de cima com o A de baixo, e aí eu fico em cima somente com ρ GH, e essa é a pressão devido a uma coluna de líquido. Tá? Então, a pressão exercida por uma coluna de líquido, ela não depende da área, ela depende da densidade do líquido, ou seja, quanto maior a densidade do líquido, maior vai ser a pressão. Depende da aceleração da gravidade, que é sempre constante caso esse experimento esteja sendo feito na Terra. E na maioria dos casos vai ser assim. E aqui esse H é a altura do líquido.
Então, exemplificando, a pressão em um líquido aumenta com a profundidade e está diretamente relacionado com a densidade do líquido, como eu acabei de falar, tá, pessoal? Então, como a gente pode observar aqui nessas imagens, você tem um recipiente que nas laterais você tem diversos furos. A gente percebe que o primeiro furo, tá, o primeiro furinho, ele tem uma pressão muito pequena, tá vendo? Ele joga o líquido muito próximo da base do próprio recipiente. Mas à medida que você vai pegando pontos cada vez mais profundos, essa pressão ela vai aumentando. Isso porque a coluna de líquido sobre esses pontos são maiores, tá? Então, muito bem. E em recipientes, aqui a gente tem em recipientes fechados, né? Aqui você tem um peso fazendo aí uma pressão extra, né? Então, é claro que eles vão ter uma pressão, vai aumentar a pressão também, tá? Aqui do lado a gente tem uma imagem do mar, tá? E aí você verifica que a pressão medida em atm, tá? Ela aumenta de acordo com a profundidade. Então, existe também uma profundidade limite que o ser humano ele não pode ir lá porque ele não vai suportar, ele vai ser comprimido, tá? A pressão vai ser tão grande sobre ele que é como se uma jiboia estivesse o acochando, tá? O que mata, pessoal, quando uma jiboia acocha um ser humano, não é ela quebrar os ossos, tá? Em alguns animais ela nem chega a fazer isso. Mas você tem que entender que o ser humano ele tem um movimento natural do pulmão, tá? Se incha, infla e depois ele diminui, né? A tua caixa torácica ela diminui. Então você evitando que o animal ele execute esse movimento de expansão e depois de retenção, você faz com que ele não consiga respirar. Então, se você fazer com que ele não execute esse movimento, ele não vai conseguir puxar o ar. E é isso que vai matar. E é claro que se o ser humano ele estiver uma profundidade muito grande no mar, a pressão sobre o corpo dele vai ser tão grande que ele não vai conseguir executar este movimento e vai acabar morrendo. Vai acabar sendo esmagado, né? Então, exercício. Qual a pressão exercida por um fluido de densidade igual a 0,7 kg por metro cúbico que preenche um recipiente cilíndrico de altura igual a 2 metros de altura? Então, como nós já vimos, a pressão exercida por um líquido é dada simplesmente por ρGH. Rho é a densidade, G é sempre 10, porque é a gravidade da Terra, e H é a altura ou a profundidade, né, do ponto que você pega em um determinado líquido. Tudo bem? Então, seria aí a coluna, né, a altura da coluna de líquido sobre o ponto que você quer medir a pressão. Então, essa profundidade aqui, com certeza essa altura refere-se a uma pressão no fundo do recipiente. Então, aqui simplesmente vai ficar como produto de ρ, que ele falou que é igual a 0,7. O G, como a gente acabou de observar, é igual a 10. E a altura da coluna de líquido é igual a 2. Isso aqui dá igual a 14 pascais. Na questão 2, ele fala: uma piscina tem uma área de 28 metros quadrados e contém água até uma altura de 1,5 metros. A massa específica da água, pessoal, a massa específica da água é a mesma coisa que densidade, tá bom? Então, outro detalhe aí, quando a questão falar sobre massa específica, ela está falando sobre densidade da substância. Ele fala que essa densidade é igual a 10 elevado a 3, ou seja, 1000. Tá? 10 elevado a 3 é igual a 1000 kg por metro cúbico. A pressão exercida exclusivamente pela água no fundo da piscina é. Lembrando que esse dado ele pode ser desconsiderado, até porque trata-se da área, e nós observamos que a pressão exercida por uma coluna de líquido não depende da área, depende só da altura da coluna. Ele fala que essa coluna tem uma altura de 1,5 metros. Então, calcule no fundo. Então, utilizando a fórmula, nós temos que a pressão é igual à densidade, que aqui ele já mudou, escreveu com D, tá? O G é 10 e a altura é 1,5. Então, colocando esses dados na fórmula, tá? Então, aqui eu tenho a densidade, que é 1 vezes 10 elevado a 3, lembrando que isso aqui vai dar igual a 1000. Aqui você tem a gravidade e você tem a altura, que é 1,5. Então, fazendo essa multiplicação, 1 vezes 10 vai dar 10 e 10 vezes 1,5 vai dar 15, tá? Então, vai dar 15 vezes 10 elevado a 3. Você conserva a potência.
Porém, esse número ele não pode ser 15, tá? Ele tem que estar entre 1 e 10. Então, você volta uma casa para a esquerda, e isso faz com que aumente 1 no expoente lá da tua potência, então vai ficar 1,5 vezes 10 a 4 newtons por metro cúbico. Isso aqui é a mesma coisa que Pascal, tá, pessoal? Então, dá 1,5 vezes 10 elevado a 4 pascais, tá? A gente representa simplesmente como PA, representação de pressão. Pressão atmosférica. O que seria a pressão atmosférica, né? Nada mais é, como a gente já definiu, que os gases também são considerados como fluidos, e aqui a gente está estudando a pressão exercida por fluidos. A pressão atmosférica nada mais é do que a pressão exercida pela coluna de fluido que está sobre a nossa cabeça, tá? Então, sobre a nossa cabeça, a gente tem diversas camadas de gases, e devido à altura até onde vai a nossa atmosfera, nós temos aí uma coluna de gás sobre a nossa cabeça que vai fornecer uma pressão, tá? Essa pressão geralmente ela é calculada não em Pascal, mas sim em ATM. Então, geralmente você vai ouvir muito essa palavra ATM, é a unidade de pressão. Então, vamos ler. É a pressão que o peso do ar exerce sobre a superfície da Terra, e seu valor depende da altitude do local e onde é medida. Quanto maior a altitude, menor a pressão. Então ele está falando o seguinte: a pressão para um paraquedista que encontra-se em uma determinada altura da Terra é menor. A pressão sobre ele lá é menor, por quê? Porque ele vai ter uma menor coluna de ar sobre a sua cabeça. Já para uma pessoa que localiza-se na Terra, a pressão vai ser bem maior devido à coluna ser ter uma altura maior, né? Então, basicamente é isso aí. E o segundo pontinho, ele fala o seguinte: a pressão atmosférica no nível do mar é aproximadamente igual a 1, tá? 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Ou seja, a atmosfera exerce uma força de cerca de 1 vezes 10 elevado a 5 newtons em cada metro quadrado da superfície. Então, essa é a pressão sobre o metro quadrado da superfície. Aí ele fala o seguinte: olha, uma ATM corresponde a 760 milímetros de Hg, tá? É outra unidade de pressão, ou também 760 torr, ou 101,325 quilopascais, tá bom? Que na verdade você poderia ter fornecido desta maneira. Quando trata-se de Pascal, geralmente a gente representa assim, tá? Então, a diferença de pressão em um fluido, tá? A gente vai ver agora a diferença de pressão. A pressão ela varia como resultado da força-peso exercida pela parte do líquido que está acima. À medida que mergulhamos, aumentamos a quantidade de líquido acima de nós e, consequentemente, a pressão. Teorema de Stevin. A diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos pontos. Exemplificando, seja um líquido qualquer de densidade ρ em um recipiente qualquer, escolhemos dois pontos arbitrários, Q e R. As pressões em Q e R são... Então, vamos observar aqui. A gente tem o ponto Q, tá vendo? A gente tem um ponto Q e a gente tem um ponto R representado aqui pela letrinha. E aí você observa o seguinte, olha, aqui você tem, por exemplo, ó, o ponto Q e você tem a altura. Na verdade, você tem a altura da coluna sobre o ponto Q. E aqui você tem, no ponto R, você tem a altura da coluna de líquido sobre o ponto R, tá? Então, ΔH seria a diferença entre HR e HQ, tá bom? ΔH seria essa diferença. Você sabe essa profundidade, conhece essa, você toma a diferença, você encontra ΔH e depois substitui na forma. Tudo bem? Então, aqui, basicamente, ele tá só te ensinando como chegar naquela forma, tá? Então, a fórmula final aqui seria uma diferença de pressão, né? Delta P, na verdade, delta P vai ser igual a ρ vezes G vezes ΔH, onde esse ΔH é a diferença das alturas, das profundidades de HQ e HR.
Então, exemplo. Em um submarino submerso a 100 metros abaixo do nível do mar, está submetido a uma pressão de 11 atm. Quando ele sobe até uma altura de 50 metros abaixo do nível do mar, qual é a pressão exercida sobre ele? Dados. Para que você converta, pessoal, olha só. Aqui ele falou o seguinte, ó, 1 atm corresponde a 100 mil pascais. Então, para você tirar, por exemplo, de atm, como ele fala aqui, a 100 metros abaixo do nível do mar, um submarino está submetido a uma pressão de 11 atm. Então, para você converter de atm para pascal, basta multiplicar por 10 elevado a 5. Então, você tem aqui, ó, 100 mil é a mesma coisa que 10 elevado a 5. Você pode converter em forma de potência, tudo bem? Até colocar aqui para você observar. Certo? Então, muito bem. E outra coisa que ele te forneceu foi a densidade da água. A densidade da água aqui, convertendo também em forma de potência, vai ficar 10 elevado a 3. Essa é a densidade da água. Tá bom? 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. Aceleração é igual a 10. Então, pressão inicial. Onde é que ele se encontra inicialmente? Professor, ele se encontra numa profundidade de 100 metros, onde a pressão é igual a 11 atm. Então, tirando de atm e colocando em forma de pascal, professor, eu percebo que ele não multiplicou por 10 elevado a 5. Sim, porque primeiro ele escolheu multiplicar por 100 mil. Então, você pega aqui 100 mil vezes 11, vai dar 1 milhão e 100, né? Mil pascais. E aí você pode, tá? Ou você poderia ter feito só isso aqui, ó. Pega 11 vezes 10 elevado a 5, tá, pessoal? Muito bem. Pronto, já daria em pascal. Então verifica que ele estava numa profundidade um pouco maior e aí ele foi mais próximo, ele foi para mais próximo da superfície da água, do mar, certo? Então vai haver o quê? Uma diferença de pressão, que é exatamente a fórmula que a gente vai utilizar. Então aqui desse lado vai ficar o quê? Vai ficar a pressão P a 50 metros, né? A 50 metros de profundidade da superfície menos a profundidade que ele estava antes. Então, ΔP, lembre-se que é uma diferença, tá? Toda vez que aparece o triângulo, você tem que pegar aí a diferença, né? Dois pontos específicos. Aqui, esse ρ é a densidade da água, como nós já vimos, é 10 elevado a 3. Você tem a aceleração da gravidade, que é igual a 10, e aqui você tem a diferença entre as profundidades. Então, observe aqui, ó, tem que seguir a mesma sequência que você colocou aqui. Então, como você colocou essa pressão referida a profundidade de 50 metros, que é o que você não sabe, e posteriormente colocou a pressão, né, a 100 metros de profundidade, quando você for colocar a diferença entre as profundidades, você tem que respeitar essa mesma lógica que você colocou aqui, tá? Então, pressão a 50 metros, aqui a profundidade de 50 metros. Pressão a 100 metros, e aí posteriormente vem a profundidade a 100 metros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse cara que está subtraindo para o segundo membro, executar essa diferença vai dar menos 50, porque conserva o sinal do maior. Então, 50 menos 100 vai dar menos 50, menos 50 vezes 10 elevado a 3, vai dar o quê? Vai dar 10 elevado a 4, né? Aqui, ó, 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 1. Isso aqui é um produto de potência de mesma base. Conserva a base, que é o 10, soma o expoente 3 mais 1 vai dar 4, e como eu falei, essa diferença vai dar igual a menos 50. Então, aqui você vai pegar menos 50 vezes 10 elevado a 4, que vai dar igual a menos 50 vezes 10 elevado a 4, somar, porque esse cara ele foi positivo para o segundo membro, tá? E aí determinar a pressão. Olha só, você não consegue somar, por exemplo, menos 50 vezes 10 elevado a 4 com 11 vezes 10 elevado a 5, porque os expoentes são diferentes. Então, para que você consiga somar, é necessário que os expoentes eles estejam na mesma unidade. Então, para mim transformar isso aqui, esse expoente em 5, eu vou deslocar a vírgula uma casinha, tá? Ela encontrava-se aqui, o que fazia com que o número se tornasse 50, e aí eu desloco uma casinha para a esquerda. Isso vai fazer com que no expoente aumente uma unidade. Então, vai ficar menos 5 vezes 10 elevado a 5 mais 11. Então, é por isso agora o 11 ele se tornou maior. Então, é por isso que vai dar positivo. E aí você tem o quê? Você tem 11 menos 5 vai dar 6. Então, vai ficar 6
vezes 10 elevado a 5. A gente conserva a potência 10 elevado a 5, que nada mais é do que 1 vezes 5 zerinho, tá? Esse 10 elevado a 5 é o mesmo que 1 seguido de 5 zeros, tá? Você tem 0, 0, 0, 0, 0, 5 zerinhos. Então, multiplicado por 6 vai dar o quê? Vai dar 600 mil pascais, que correspondem a 6 atm. Então, para você tirar de pascal e colocar em atm, basta dividir por este valor aqui, tá? Que no caso é 100 pascais. É só dividir por isso aí e aí você transforma em atm. Então, nessa aula, era isso que eu queria demonstrar para vocês. Vou estar marcando algumas questões e bons estudos.